Hoje trazemos para vocês um roteiro bate-volta na cidade imperial, esse lugar que a gente adora aqui na região serrana do Rio de Janeiro, que tem opções gastronômicas incríveis e diversos passeios gratuitos e encantadores. Chegamos em mais um destino. Dessa vez estamos aqui, na cidade imperial, em Petrópolis. É um destino bem legal, pertinho do Rio. Então, para quem está na cidade de passagem, vale a pena fazer um bate-volta aqui em Petrópolis também para sentir um pouquinho do climinha da serra. É um destino que tem muitos museus que contam a história do Brasil. Tem cervejaria aí para quem gosta de beber e muitos outros atrativos, né, amor? A gente veio conhecer o café da manhã, que a gente ouviu falar muito bem. Tem uma super dica de restaurante e um parque muito legal que você vai conhecer aqui nesse vídeo. E o café da manhã não é um simples café da manhã não, tá? É um café da manhã em um castelo. Então bora lá que tem que reservar e a gente já tá quase atrasado, né, amor? Aqui no castelo também é uma casa de festa, se eu não me engano, né? Faz casamento, 15 anos. Lembra um pouco até o famoso castelo de Itaipava aqui perto. Mas esse não é o castelo de Itaipava. Itaipava fica um pouquinho mais à frente. Sim. E ele também é aberto, lembra um pouco isso, porque ele é aberto para casamento, também tem visitação e... Esqueci. Tem mais alguma coisa no castelo de Itaipava? Você pode ficar hospedado. Sim, Que tem um hotel, né? Aqui não. Aqui é só o é. café da manhã e eventos. Sim. Ali pra cima tem um condomínio Castelinho. Mas aqui, a princípio, não tem hospedagem. Aí o café tem os horários de reserva, se eu não me engano, a nossa reserva é 8 ou 8h30, né, amor? 8 horas. O primeiro horário. Aí já tem um pessoal até ali que a gente já tá vendo esperando. É. Então, esse café tá um pouquinho bombado aqui no Rio, né? Uhum. Então, quem for vir, chega um pouquinho cedo pra garantir, né? O melhor lugar, aquelas coisas, né? E o buffet completinho. Nada como um café do Forte, né? Mas já tá um pouquinho bombado também. Café do Forte de Copacabana, né? Que ele fala que é bem famoso lá no Rio também, de frente pra Praia de Copa. Lá a fila dá a volta. O Castelo Country Club foi erguido entre 1930 e 1940, com o objetivo de servir como casa de veraneio de Lourival Lopes Ferreira. Hoje ele funciona como um espaço de eventos e tem o belo buffet de café da manhã que fomos conhecer. O buffet custou R$ 58,90 por pessoa e tem 2 horas de duração, sendo que os últimos 30 minutos são dedicados à visitação guiada do castelo, onde o funcionário do local vai explicando toda a história do castelo e suas particularidades. É necessário reservar previamente para ir ao café, que funciona aos sábados e domingos, das 8 às 11. Acabamos de sair do café, barriguinha cheia. Até que o café surpreendeu, né? É bom, é bom. A gente vai em alguns hotéis, né? A gente ficou esperando, assim, tipo, um café de hotel. Então, tava ali um nível legal. Tinha um ovinho mexido, Tinha uma tinha... variedade boa, bem bolo, gostosas. frutas. Tinha... um destaque pro chocolate quente. Quem for... Aproveitem, Gabriel não experimentou, né? Não É que perdeu. senão dá um revertério aqui de manhã, né? Não dá. Perdeu o chocolate quente, mas muito gostoso. Aí eles vão passando de tempos em tempos na mesa. Aí o café, o chocolate vale bastante também, já o café. Sim. E fora várias outras coisas que eles servem. Tem bastante coisa. O croissantzinho, né? Sim, sim. Senti falta de ser aqueles croissant mais castelo, né? Me lembra de coisa meio França, né? França, de Mas verdade. não era tão. Então, não Aqueles era grandão folhado. Mas era. Era gostosinho. Era gostoso. É. Eu senti que eles tentaram deixar umas coisas bem locais aqui de Petrópolis. Tipo aqueles croquetezinhos, mini croquete, que aqui em Petrópolis, logo que você vê na estrada, já tem uma parada bem famosa, que é na Casa do Alemão. Quem sobe a serra aí é bem famosa pra fazer aquele lanchinho. Aí, essa lanchonete é bem famosa pelos croquetes, né? E eles, aqui no café, tinha essa opção também de mini croquete, que é algo que eu não vejo em muitos cafés, né? Geralmente croquete a gente não vê, não. Eu tinha a coxinha tava muito boa. Então, no geral... E o... Fala. Não, só ia falar que no geral achei o café bem gostoso mesmo, então acho que vale a pena. E a experiência também, depois tem a visita no castelo. Não é muito grande, não tem muita coisa assim pra explorar, mas Sim. é legal, é um passeio, então vale, né? O preço da visita já tá incluído no café, né? A gente vai seguir, que tem mais coisa pra gente fazer aqui em Petrópolis. Tô toda descabelada, que tá uma ventania aqui. Hoje o tempo tá lindo, uma das primeiras vezes que a gente pega Petrópolis pro céu azul, porque aqui tá sempre nublado e frio, né? Após o café, rumamos para o famoso Palácio Quitandinho, construído em 1944 por Joaquim Rola, empreendedor que também foi dono do Cassino da Urca, com o objetivo de ser o maior hotel-cassino da América Latina. O local foi frequentado por personalidades ilustres como Carmen Miranda,
Walt Disney, Getúlio Vargas e até mesmo o então presidente dos Estados Unidos da época, Harry Truman. Em 1946, com a proibição dos jogos no Brasil, o local entrou em declínio, pois os custos de operação do palácio eram muito altos de maneira a não serem cobertos somente pelos lucros como hotel. A partir de 1963, os apartamentos foram vendidos e o Quitandinha, que até então estava funcionando como hotel, passou a ser um condomínio de apartamentos particulares, enquanto o restante da propriedade foi adquirida pelo Sesc. Em 2023, o Sesc inaugurou no local o Centro Cultural Sesc Quitandinha. Conta com uma ampla programação cultural, boutique, bistrô e os lindos jardins do Lago Quitandinha. O Centro Cultural Quitandinha funciona de terça, domingo e feriados, das 10 às 17 e a entrada é gratuita. Na área cultural, a visitação encerra às 4h30 e no entorno e jardins às 17 horas. E sim, nos rendemos. A gente conheceu o restaurante aqui do Quitandinho, que nós falamos pra vocês. Realmente o restaurante já tá funcionando. A gente vai deixar até algumas imagens já do cardápio, mas a gente não vai almoçar, a gente só parou aqui, ó. Eu vou tomar uma sodinha, o Gabriel vai tomar um mate pra dar uma refrescada, porque hoje tá quente, já falei pra vocês. Muito quente. Só que a gente vai almoçar em um outro lugar. A gente quer dar uma dica de um lugar bem acessível aqui em Petrópolis pra vocês almoçarem, pra vocês incluírem na rota de vocês. Então, o almoço daqui vai ficar para um outro dia. Mas tem umas opções bem interessantes, né? No cardápio, diferente. Nhoque, bastante massa. Bem legal. Mas a gente vai tomar uma coisa aqui para refrescar para seguir pro próximo destino, pro próximo passeio, porque hoje o dia tá longo, né, amor? Chegamos aqui na nossa próxima parada. Viemos aqui direto do Quitandinha pra cá no Parque Cremeri, né, amor? Isso. Ó, um parque bem bonito aqui em Petrópolis. A entrada é gratuita. E do Quitandinha foi um pouquinho longe, assim, para vir andando. Então a gente pegou um carro de aplicativo, que aí é mais rápido. Também porque o roteiro hoje tá grande. Mas o visual aqui é bem bonito. Muito verde, é um parque pra você vir também passar o dia. Tá rolando até uma festinha ali. A galera vem e faz tipo piquenique, né? Parece até a nossa Quinta da Boa Vista, lá na cidade do Rio mesmo. É. Um pouquinho menor, vai, deu uma exagerada. Pouquinho? Que é planeta a menos. Que a Quinta da Boa Vista é enorme, quem já foi aí. Bem legal também, um passeio. Quem sabe um dia a gente não vai lá gravar também, né, amor? É um parque bem bonitinho. Tá me lembrando, na verdade, aquele Parque Guinle, né? Ah, é verdade. Que é em Bota Laranjeira, se eu não me engano. Catete, no Catete. O Parque Cremeri é um verdadeiro refúgio na cidade imperial. Cercado pela Mata Atlântica, esse local tranquilo é recheado de história. Começou como uma fábrica de queijos em 1845, que rapidamente ficou conhecida por seus produtos em todo o Brasil, passando por um hotel e finalmente se tornando um espaço público. O lugar é ideal para fazer piqueniques ou passear com seus filhos e pets. As casinhas em torno e no meio do lago rendem ótimas fotos, e também há a prática de atividades físicas no parque. A entrada é gratuita, mas para quem desejar, há pedalinhos e churrasqueiros no local para alugar, além de ser possível reservar para utilização a piscina do parque. Para almoçar, paramos no Soberano Grill, que tem ótimo custo-benefício ali no centro de Petrópolis, além de ser bem pertinho do nosso próximo destino do dia. Chegamos agora numa parada bem histórica aqui, que é praticamente obrigatória para quem vem para Petrópolis. Ai, quase que não sai. A gente está no Museu Imperial, conta bastante história do Brasil. Então, quem gosta de conhecer um pouquinho mais da história, da cultura do Brasil, é um passeio bem legal. E eu acho que para você vir aqui na cidade imperial, é legal, né? Conhecer um pouco da história, ver algumas curiosidades que tem dentro do museu. A gente acha bem interessante. Lá dentro você não pode filmar, né? Não pode gravar, fotografar. Só aqui na área do jardim que é permitido. Mas uma coisa que eu acho bem interessante quando a gente fez a visita é que eles dão umas pantufas para também não danificar, né, o piso. Então, você vê esse cuidado que eles têm ali para preservar o museu. E uma coisa muito legal aqui sobre o museu, que na verdade eu nunca vi ninguém falando, a gente foi pesquisando. Vou até averiguar se esse fato é verídico, depois eu coloco aqui embaixo para vocês verem. É que Dom Pedro pagou a construção desse lugar do bolso dele. Dom Pedro II, no caso. Não sabia como isso funcionava, né? Porque ele era o rei. Então, meio que o estado era dele. Mas dizem que ele pagou a construção desse lugar, que era originalmente era o Palácio de Verão, da família real. Na época de Dom Pedro II, ele pagou do bolso dele. Ele não usou fundos do estado.
Ele não usou o dinheiro, em tese, dos impostos do povo para construir esse lugar. Também uma outra curiosidade é que quem transformou isso aqui no museu foi Getúlio Vargas. Porque depois da morte da família imperial, esse prédio teve diversos usos, já chegou até a ser uma escola. Depois disso, depois de muito tempo, Getúlio Vargas transformou no museu. E hoje ele tem vários objetos que são da família real, que foram até mesmo recuperados. Eles não estavam aqui quando isso foi transformado em museu. Vários já tinham sido até vendidos, ou outros tinham sumido. E aí houve todo um trabalho de recuperação desses objetos e das coisas da família real mesmo, né? Por exemplo, tem pinturas, retratos da família real, tem trajes que eles usavam, que eles conseguiram recuperar, objetos aqui dentro mesmo da decoração da casa, lustres, armários, esse tipo de coisa. Então aqui é um destino muito legal. A gente vai deixar aqui também o preço da entrada atualizado para vocês. Porque é importante falar que esse passeio é um dos que são pagos aqui em Petrópolis, mas é um valor simbólico, né, amor? Se eu não me engano, eu acho que era R$10, mas a gente vai colocar atualizado. E também, lá dentro também não... Você já falou? Não pode filmar? Já, eu falei. Por isso que a gente nunca grava lá dentro, né? Todas as vezes a gente tá só aqui fora, nos stories e aqui no vídeo do YouTube também. Mas vale a pena também, se você tiver tempo corrido, não puder entrar, só de vir aqui já conhecer o jardim também. É um passeio legal, o jardim é agradável. E uma coisa que a gente estava lembrando também, que é bem legal, dos passeios aqui em Petrópolis, é que praticamente todas as paradas têm banheiro. Sim. Então, pra quem vai passar o dia, geralmente tem gente que faz bate-volta, não tá em hotel. Então fica aí despreocupado, que lá naquele passeio que a gente fez do Quitandinha, bem na área do lago tem um banheiro, tem até bebedouro, né, amor? Sim. Aqui tem banheiro também, então assim, vários passeios com banheiro. Você não vai ficar aí com a bexiga pesada. Só a parte de fora aqui do museu, que no caso são os jardins que foram projetados por Binot, já são lindos. Para mim, que gosto muito de apreciar a natureza, são mais bonitos do que o interior do museu até. Mas claro, né, isso é um gosto pessoal. Então, mesmo que você não queira pagar a entrada, mesmo que você não tenha vontade de ver coisas históricas, ainda vale a visita, porque os jardins são muito lindos. Exposição de carro velho. Que legal, Cadillac. Olha. A gente tava andando aqui em direção à catedral também, super famosa. E o legal de Petrópolis é isso, que vira e mexe tem alguma exposição, alguma coisa legal acontecendo. Nada, um Belé. E tá tendo exposição de carros antigos, né, amor? Gabriel sabe tudo, eu não sei nada que carros são esses, gente. Só o Puma. Olha quanto carro. Esse tu conhece, né? Pessoal indo na loucura ali, olhando por dentro pra ver se vê alguma coisa. Caramba, que maneiro. Parece que a gente perde, a gente já tava pensando em ir embora, que a gente já tá cansado, viu? Caraca, olha esse Fusca, tem até teto solar. A Catedral São Pedro de Alcântara, essa linda construção de estilo neogótico bem no coração de Petrópolis, é o mausoléu de Dom Pedro II, sua esposa Teresa Cristina e também da princesa Isabel e seu marido, príncipe Gastão. Os vitrais da capela, onde jazem os restos imperiais, têm poemas escritos por Dom Pedro, em sua época de exílio, onde o imperador deixa transparecer a saudade que sentia por seu país. A visitação na catedral é guiada e muito rica de história, tanto sobre a cidade quanto sobre a igreja em si, além dos lindos vitrais e a vista estonteante da Avenida Keller. Aqui na tela e também na descrição do vídeo estão os valores e horários de visitação. Programe-se e invista nesse passeio, pois ele é um dos que mais valem a pena na cidade imperial.
Depois de tanto andar por aí, bateu aquela vontade de comer um docinho, e fomos matar a saudade dos chocolates da Cats. Mas no meio do caminho lembramos do Liberty Garden, uma galeria com algumas opções gastronômicas, lojas de souvenir e o chalé do chocolate. Resolvemos dar uma chance e provamos a trufa de avelã, que estava deliciosa. Finalizamos o passeio na Cat com a torta de 3 chocolates e uma torrada Petrópolis, que estavam ótimos. Ó, a gente já tá aqui na rodoviária, partindo já pra casa, acabou nosso dia. Petrópolis. E o legal de Petrópolis, gente, que é, como eu falei, lá no início é bem pertinho do Rio, então dá pra você ir de ônibus. Tem ônibus que saem de várias rodoviárias, então vale a pena você verificar aí qual rodoviária é mais próxima de você. E é jogo rapidíssimo, mas vale a pena. E a gente pega aqueles ônibus de viagem, que é bem confortável, né, amor? Mesmo sendo uma viagem curtinha, faz a diferença, né? Um ônibus com conforto, porque a gente sobe a serra. Então agora a gente já vai pegar nosso ônibus, porque ele tem hora marcada pra sair. E é bem tranquilo. A gente consegue pegar... É um pouquinho longe, né, do centro pra cá, né, pra rodoviária, do centro de Petrópolis, né, onde o pessoal costuma turistar mais. Mas é bem tranquilo pegar carro de aplicativo, então sempre na volta a gente pega um carro de aplicativo, pega o ônibus aqui e partiu casa.